Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um audiobook onde faremos a leitura do capítulo do livro de apoio das lições bíblicas, fazendo um resumo do livro, aumentando ainda mais a sua compreensão sobre o tema da aula. Postamos o vídeo esboço, onde comentamos os pontos principais da lição. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Peço a sua ajuda. Clique no botão inscrever e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Também dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Então, vamos começar! Olá, sejam bem-vindos! Iremos hoje fazer a leitura do último capítulo do livro de apoio das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, com o título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Da igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cinereu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 a 4. Neste livro, já abordamos a missão da igreja sobre diferentes aspectos. No capítulo que tratamos especificamente desse assunto, nossa análise se voltou mais para a dimensão proclamativa da igreja conforme o ID de Jesus, bem como a dinâmica vivida pela igreja como uma comunidade de crentes recém-formadas. Nesse capítulo, contemplaremos a missão da igreja a partir de uma perspectiva mais carismática. Nesse aspecto, enfocaremos o poder do Espírito como a força motriz que capacita os crentes a viver e cumprir sua missão de Igreja de Cristo. As obras de Lucas, o terceiro evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos serão o nosso chão teológico. Isso por duas razões. Primeiramente, porque o livro de Atos é o registro inspirado no qual encontramos a igreja vivendo a dinâmica do reino no poder do Espírito conforme instrução deixada por Jesus. Em segundo lugar, porque os pentecostais fizeram suas primeiras reflexões teológicas a partir dessas duas obras canônicas. Assim, na virada deste século, membros de diversas denominações ficaram preocupados com a condição espiritual da igreja e do mundo. Como resultado, eles começaram a buscar sinceramente o Senhor para uma renovação espiritual. Não demorou muito para que os crentes tivessem experiências como as descritas no livro de Atos. Na maioria dos casos, as igrejas estabelecidas repudiaram essas experiências e frequentemente, a pedido, os crentes cheios do Espírito Santo acharam necessário deixar as igrejas às quais estavam afiliados. À medida que esses crentes de muitas denominações foram reunidos por suas experiências comuns, eles passaram a ser conhecidos como o movimento pentecostal ou povo de línguas. Mas o que queremos dizer com o movimento pentecostal ou povo de línguas? Será que existimos simplesmente para magnificar as línguas como tais? Certamente não. Será mesmo que desejamos principalmente magnificar uma experiência da vida cristã? O batismo no Espírito Santo acima da totalidade das operações graciosas, dinâmicas e santificadoras da terceira pessoa da Trindade? Não, nem isso. A resposta é que somos pentecostais porque desejamos honrar o Espírito Santo pessoal que veio dispensionalmente no dia de Pentecoste. O administrador divino na igreja durante a presente era em toda a plenitude de sua obra em convencer, batizar, preencher, santificar, orientar e, acima de tudo, em seu propósito é fazer de nosso Senhor Jesus Cristo uma realidade viva na caminhada diária do crente. Lucas foi um teólogo que escreveu a história e por isso seu material tem fins didáticos e não apenas narrativos ou descritivos. Essa é sem dúvida alguma uma das maiores contribuições modernas da hermenêutica para uma correta compreensão das obras de Lucas. A teologia cessacionista, numa tentativa de fazer frente ao pentecostalismo, insistia no fato de que Lucas, Atos,
continham apenas material narrativo ou descritivo e não didático como de fato são. Dessa forma, os fenômenos carismáticos narrados nas obras de Lucas possuíam pouco ou nenhuma relevância para a igreja contemporânea. O livro de Atos, como narrativa bíblica, tem não só para os pentecostais, mas para toda a igreja cristã. Atos mostra o poder capacitivo do Espírito Santo sobre todos os cristãos, quer fossem os apóstolos, quer fossem os demais crentes. O Espírito aparece pela primeira vez em Atos capítulo 1, verso 2. Lucas ressalta assim a ação do Espírito já desde o começo dos Atos, como a força motriz que impulsiona o período da igreja. Já havia sido descrito de maneira semelhante no período de Israel e especialmente no começo do período de Jesus. O Espírito se converte agora no motor da narração que vai se desenvolver. Assim, Atos se apresenta como a continuação da história de Jesus, do Evangelho Lucano, e ressalta a continuidade do que havia começado no ministério terreno de Jesus e da igreja cristã, iniciada por instrução dos apóstolos do Cristo ressurreto, mediante o Espírito Santo. O aspecto capacitivo do Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos é inegável. A obra do Espírito Santo é apresentada como sendo algo de natureza específica e definida. Dessa forma, o apóstolo Pedro chama a atenção dos judeus presentes em Jerusalém quando o Espírito foi derramado no dia de Pentecoste como sendo um fenômeno visto e ouvido. Assim também Simão, o mago, viu quando o Espírito veio sobre os discípulos samaritanos quando o apóstolo Pedro e João lhes impuseram as mãos. A experiência pentecostal, portanto, não é algo subjetivo situado na esfera mental, mas uma experiência específica que se percebia na sua concretude. Esse fato, o de mostrar a especificidade da experiência pentecostal, é algo recorrente entre os pentecostais da primeira geração. Os pioneiros pentecostais deram grande ênfase à experiência capacitiva do Espírito Santo em suas vidas e ministérios. Eles viam a experiência pentecostal por eles recebida como sendo o mesmo fenômeno descrito nos Atos dos Apóstolos. Assim, eles descreviam o batismo no Espírito Santo como sendo uma experiência marcada por manifestações físicas e não apenas algo de natureza subjetiva. Portanto, foi a natureza concreta da experiência pentecostal que os motivou a se lançar de corpo e alma na obra missionária. A natureza específica da experiência entre os pentecostais da primeira geração pode ser vista nos seus testemunhos. Em todos eles observa-se que a experiência tem grande relevância e é algo de natureza específica e definida. Atos dos Apóstolos está na esteira desses relatos. O livro de Atos mostra, portanto, o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito registrado nos 4 evangelhos. Essa promessa é descrita de forma precisa e específica como sendo o batismo no Espírito Santo. Depois do Pentecostes, os discípulos, agora capacitados pelo Espírito, deram cumprimento ao ide de Jesus. O batismo no Espírito Santo não é, portanto, um luxo da igreja, mas uma necessidade premente. Sem o revestimento do Espírito, a igreja é totalmente incapaz de cumprir a grande comissão. Os pentecostais da primeira geração estavam conscientes disso, e esse fato explica o grande êxito que tiveram em suas vidas e ministérios. Devemos proceder de igual modo. Amém.